Olha, tem uma sensação que está em todo lugar, né? Nas conversas de família, no trabalho, nas redes sociais, a impressão de que o Brasil está completamente rachado ao meio. Mas o que será que está por trás dessa divisão? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando para os dados, para as pesquisas. Bom, para começar, vamos tentar entender o tamanho dessa percepção, o quão dividida a nação se sente de verdade. E vamos direto ao ponto, porque o número é impressionante: 83%. Uma pesquisa da Genial/Cast mostrou isso. Uma maioria esmagadora da população sente essa divisão na pele. Sabe, não é uma coisa de um grupo ou outro, é praticamente um consenso no país inteiro. E o mais impressionante é que essa sensação cresceu muito, mas muito rápido. Coisa de 4 meses, ali entre o fim de 2022 e o comecinho de 2023, essa percepção de que o país está dividido pulou de 64% para 83%. É um salto gigantesco, né? Fica claro como os acontecimentos políticos daquela época botaram lenha na fogueira e intensificaram essa sensação de fratura. Ok, então a gente sente que o país está dividido. Certo. Mas o que isso quer dizer na prática? O que de fato está separando a gente? E essa pergunta, olha, ela é o coração da nossa análise, porque a resposta para ela mostra uma diferença fundamental para a gente conseguir entender a polarização brasileira hoje. A questão é, será que a gente discorda tanto assim sobre os assuntos, sobre as pautas do dia a dia, ou o buraco é mais embaixo? Então, a gente precisa entender o seguinte: existe uma diferença-chave aqui. Uma coisa é o que chamam de polarização ideológica, que é o debate normal de ideias, sabe? Propostas diferentes para a economia, para a saúde, enfim. Agora, outra coisa bem diferente é a tal da polarização afetiva. E é aí que o bicho pega. É quando a política deixa de ser sobre ideias e vira uma questão de sentimento, de raiva, transformando o debate numa guerra de nós contra eles, do bem contra o mal. E é aqui que vem a grande virada na história. Porque vários estudos acadêmicos estão mostrando que, enquanto essa hostilidade, essa raiva dispara, as opiniões dos brasileiros sobre os problemas reais do país podem, na verdade, estar ficando mais próximas. Parece loucura, né? Mas isso sugere que a nossa briga talvez não seja tanto sobre o que a gente quer para o Brasil, mas sim sobre quem a gente odeia. Certo. Se a divisão é mais sobre sentimento do que sobre ideias, de onde veio toda essa hostilidade? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha no passado recente. E muitos analistas apontam o dedo para 2013, para as jornadas de junho, como um grande ponto de virada. Lembra, o que começou como um protesto por causa de 20 centavos na passagem de ônibus, de repente explodiu e virou um questionamento geral sobre a política, sobre a representação. Foi ali que uma insatisfação que estava meio no ar, meio difusa, começou a procurar um culpado, um alvo. E esse é o grande legado daquele momento, sabe? As jornadas de junho não inventaram a polarização sozinhas. Claro que não, mas elas abriram um caminho. Deixaram um vácuo de representação, uma desconfiança geral com tudo e com todos, e isso virou o terreno perfeito, adubado, para essa polarização afetiva crescer com força total na década seguinte. Então, a insatisfação era o solo fértil, né? Mas faltava alguma coisa para regar essa semente da divisão. E essa água foi a tecnologia. Pensa só, as redes sociais, os algoritmos, eles acabaram criando o que a gente chama de câmaras de eco, ou as famosas bolhas. Dentro delas, a gente só ouve quem pensa igual. E aí, o outro lado, quem pensa diferente, vai ficando cada vez mais distante, vai virando uma caricatura, e no fim, parece até uma ameaça. É um mecanismo perfeito para amplificar a raiva e a desconfiança. E dá para ver o poder disso em ação nesse gráfico. Olha só o pico de engajamento, de discussões sobre o tema fraude nas urnas bem ali, logo depois da eleição de 2022. A desinformação não só circula por aí, ela é desenhada, pensada para gerar reação, para inflamar os ânimos justamente nos momentos mais delicados. E essa campanha de desinformação não foi uma coisa só. Ela atacou em várias frentes ao mesmo tempo. A gente viu ataques na área da segurança, da religião, na confiança da própria democracia e, claro, na economia. O objetivo parecia bem claro. Não era só para promover um lado, mas sim para pintar o outro como uma ameaça total, uma ameaça ao país, aos valores, a tudo. E essa mistura, né, de insatisfação popular com essa aceleração digital, bom, ela não ficou só no mundo virtual, não. A coisa transbordou para o mundo real e as consequências foram bem sérias. O resultado de tudo isso é uma democracia que fica sob uma pressão enorme.
A desconfiança nas instituições, como no próprio sistema eleitoral, a crise de representação dos partidos, tudo isso vai abrindo espaço para atitudes extremas. E isso culmina em tentativas de romper com as regras do jogo e até em ataques físicos, como a gente viu acontecer em Brasília. E o impacto disso vai muito além da política, viu? Esse estudo aqui mostra uma coisa muito séria. Viver num ambiente de hostilidade o tempo todo afeta o nosso bem-estar, a nossa saúde mental. Ou seja, a polarização não deixa só a democracia doente, ela acaba adoecendo cada um de nós. Mas calma, que a história não acaba assim, porque quando a gente resolve olhar com uma lupa para esses dois blocos que parecem tão sólidos, tão opostos, a gente encontra umas coisas bem surpreendentes. Pois é, essa ideia de que existem dois Brasis completamente diferentes que nunca vão se entender, talvez seja um jeito muito simples de ver as coisas. A realidade do eleitorado é bem mais bagunçada, mais complexa e, como as pesquisas mostram, cheia do que os especialistas chamam de porosidade. Quer ver só? Dá uma olhada nesses dados. Quase 40% dos eleitores que se dizem de direita defendem que o Estado intervenha na economia, uma pauta super clássica da esquerda. Do outro lado, mais de um terço dos eleitores de esquerda tem uma posição conservadora sobre o aborto. O que isso mostra? Que as pessoas são muito mais complexas, cheias de contradições, do que esses rótulos de esquerda e direita querem fazer a gente acreditar. E aí, segundo os especialistas, está um ponto-chave. Talvez a solução não seja ficar gastando energia para tentar convencer quem já está totalmente convencido nos extremos. O caminho pode ser olhar e conversar com essa galera enorme que está no meio. Essa turma cujas opiniões não cabem direitinho em nenhuma dessas caixinhas. E a gente termina com essa reflexão no ar. Se a grande divisão do Brasil é mais sobre o que a gente sente do que sobre o que a gente pensa, e se o que a gente pensa é muito mais misturado do que parece, então talvez o caminho para frente não seja insistir em escolher um lado. Talvez seja tentar entender a bagunça, as complexidades e as contradições que existem dentro de todos nós. A conversa, com certeza, está só começando.